Numa metrópole onde as tensões raciais estavam enraizadas na história e nas instituições, José Diallo foi uma exceção. Negro, de família modesta, cresceu em um bairro onde a polícia era vista mais como instrumento de opressão do que como garantidora de segurança. O seu pai, um ativista dos direitos civis, incutiu-lhe uma crença inabalável: a mudança tinha de vir de dentro. Impulsionado por esta visão, Diallo juntou-se à polícia com uma ambição clara: reformar um sistema atormentado pela corrupção, abusos e discriminação. Ele não acreditava em revoluções brutais, mas numa transformação gradual, levada a cabo por homens e mulheres íntegros. A sua inteligência, o seu carisma e o seu rigor permitiram-lhe subir a escada, até chegar ao topo, chefe-geral da polícia. Sua ascensão não ocorreu sem obstáculos. Teve que enfrentar o racismo latente dos colegas, os olhares condescendentes dos superiores que duvidavam das suas competências, as provocações subtis e por vezes abertas daqueles que se recusavam a ver um homem negro em tal posição. Mas ele havia aguentado. Ao chegar à chefia do departamento, ele imediatamente empreendeu reformas radicais. Ele atacou as unidades mais corruptas, sancionou policiais culpados de brutalidade excessiva e estabeleceu treinamento sobre discriminação racial e ética policial. Alguns elogiaram sua coragem e integridade. Outros viram isso como uma ameaça. Entre seus oponentes mais ferozes, Frank Meyer, um oficial branco com passado conturbado, nutria um ódio particular por ele. Meyer representou tudo o que Diallo lutou: brutalidade, impunidade e desprezo pelas minorias. Um homem que acreditava na ordem através do medo e da força bruta. Meyer nunca aceitou que um homem negro pudesse dar ordens numa instituição que considerava pertencer a verdadeiros americanos. Para ele, Diallo era uma aberração, um insulto à tradição policial, uma ameaça à autoridade branca. Cada reforma, cada sanção infligida a um policial racista, cada discurso sobre a necessidade de uma força policial mais justa foi uma provocação para ele. Então ele jurou eliminá-la. Naquela noite, Diallo, exausto de um dia de reuniões e decisões difíceis, voltou para casa. A fadiga pesava sobre seus ombros, mas sua mente permanecia alerta. Ele parou em um posto de gasolina para pegar um café e abastecer. Seu fiel cachorro, Rex, estava com ele. Rex não era apenas um cachorro. Este pastor alemão estava com ele há anos, cuidando dele como um guarda-costas silencioso. Mais do que um animal, ele foi um companheiro de vida, um ser com quem Diallo conversava durante longas e solitárias noites. Rex tinha um instinto aguçado, capaz de sentir as intenções dos homens antes mesmo de expressá-las. Enquanto Diallo pagava seu café, Rex ergueu a cabeça, as orelhas em alerta. Ele rosnou levemente enquanto olhava pela janela do posto de gasolina. Fora, um carro-patrulha estava estacionado nas sombras. O motor estava em marcha lenta e, ao volante, Frank Meyer esperava. Ele o observava há várias semanas, procurando por um momento perfeito. Esta noite a cidade estava tranquila, as ruas desertas. Não haveria testemunhas. Diallo não suspeitou de nada. Ele entrou no carro, acariciou Rex distraidamente e depois dirigiu para casa. Mas alguns minutos depois, ele notou algo no espelho retrovisor. Luzes piscantes vermelhas e azuis acenderam atrás dele. Um suspiro escapou de seus lábios. Ele sabia o que isso significava. Quantas vezes ele ouviu depoimentos de negros presos sob o pretexto de um simples cheque? Esta noite, ele era o alvo. Ele estacionou no acostamento. Rex, sentado na frente, rosnou novamente. Calma, Grandalao, Diallo murmurou, acariciando sua cabeça. Ele baixou a janela, colocou ambas as mãos claramente no volante e esperou. Ele conhecia as regras. Não faça movimentos bruscos. Não proteste. Fique sempre calmo. Meyer se aproximou lentamente. Seu uniforme estava impecável, seu olhar frio. Ele teve grande prazer em não reconhecer Diallo. Saia do veículo, senhor, ele ordenou em um tom gelado. Diallo franciou a testa ligeiramente. Posso saber o motivo desta verificação? Sair. Diallo entendeu que discutir seria inútil. Ele caiu. A tensão era palpável. Rex, que permaneceu no carro, assistiu à cena, seus instintos gritando que algo estava errado. O que eu fiz, oficial? Diallo perguntou em tom calmo. Meyer sorri.
Absolutamente nada. Mas esta noite sou eu quem decide as regras. A aparência de Diallo mudou. Pela primeira vez ele sentiu uma ameaça real. Não é uma verificação de rotina. Algo muito mais sombrio. E antes que ele possa reagir, Meyer sacou a arma e disparou. Uma bola, depois duas, depois três. Diallo caiu no asfalto, uma dor insuportável irradiando por seu corpo. Suas mãos tremiam, sangue vazando entre seus dedos. Um latido furioso percorreu a noite. Rex estava gritando, pulando nas portas, tentando sair. Meyer virou a cabeça para ele. Maldito vira-lata. Grognatail. Ele se aproximou do carro e atirou novamente. Uma detonação. Rex desmaiou, um grito quebrado escapando de sua garganta. Meyer olhou em volta. Pessoa. Sem testemunhas. Sem câmeras. Ele respirou fundo, guardou a arma e saiu de cena, certo de ter apagado todos os vestígios. Mas ele havia cometido um erro fatal. Rex ainda estava respirando. De manhã cedo, enquanto a primeira luz do dia tingia o céu de laranja e roxo, um corredor atravessou o caminho deserto de um parque na periferia da cidade. Ele estava aproveitando o ar fresco da manhã, com os fones de ouvido enfiados nos ouvidos, até que seu pé bateu em algo incomum no chão. Ele olhou para baixo e recuou imediatamente, tomado por um arrepio de horror. À sua frente, o corpo inerte de um homem jazia no asfalto, uma poça de sangue se espalhando lentamente sob seu torso. Aproximou-se com cautela e, ao reconhecer o rosto do general Joseph Diallo, o pânico tomou conta dele. O corredor pegou o telefone com a mão trêmula e discou o número de emergência. A poucos metros de distância, um leve gemido chamou sua atenção. Entre duas batidas frenéticas do coração, ele divisou uma silhueta nas sombras. Era um cachorro, com o pelo preto de sangue seco. Ele respirava com dificuldade, mas seus olhos ainda abertos pareciam procurar alguma coisa. Era Rex, o fiel companheiro de Diallo. Gravemente ferido, ele tentou desesperadamente se mover, como se quisesse proteger seu mestre uma última vez. A ajuda chegou com pressa. Enquanto os paramédicos declaravam a morte geral, uma equipe veterinária foi chamada com urgência para cuidar de Rex. Ele foi levado às pressas para uma clínica veterinária, onde seu destino permaneceu incerto por várias horas. Quando a notícia do assassinato do general Diallo foi divulgada, ela se espalhou como um incêndio. Os canais de televisão interromperam seus programas para anunciar a terrível notícia. As redes sociais pegaram fogo e a cidade inteira foi abalada pela indignação. As ruas rapidamente se encheram de manifestações. Placas suspensas no ar exigiam justiça, enquanto multidões furiosas gritavam o nome de Diallo. Ele não era apenas um chefe de polícia, era um símbolo, uma esperança para aqueles que acreditavam numa reforma profunda do sistema. Mesmo dentro da polícia, a tensão era palpável. Os policiais honestos, aqueles que realmente respeitaram o juramento que prestaram, ficaram revoltados com esse crime que manchou seus uniformes. Mas, apesar da emoção, rapidamente se tornou evidente uma realidade cruel. Sem testemunhas ou provas concretas, a investigação prometia ser extremamente difícil. A autópsia confirmou que Diallo havia levado vários tiros a queima-roupa. A análise balística revelou que os projéteis eram provenientes de uma arma de serviço, mas a falta de gravação direta de vídeo dificultou qualquer acusação. As autoridades lutaram para identificar um culpado, e o assassino, convencido de ter apagado todos os vestígios, observou o caos que semeou com um sorriso satisfeito. Enquanto isso, Rex lutava pela sua sobrevivência. Os veterinários conseguiram estabilizar seu estado após várias horas de intervenção. Seus ferimentos eram graves, mas ele era um cão forte, treinado para aguentar. Foi só depois de sair do hospital veterinário que algo inesperado aconteceu. Quando ele se viu do lado de fora, Rex se comportou de maneira estranha. Normalmente calmo e obediente, ele começou a latir agressivamente assim que um policial se aproximou dele. A princípio, os veterinários pensaram que era uma reação ao trauma. Mas a sua agressividade não era generalizada. Parecia reagir de forma particular a determinados agentes, examinando-os com um olhar intenso, quase acusatório. O comportamento do cachorro atraiu a atenção do detetive Karim Lemoine, um investigador meticuloso e perspicaz. Rex não era apenas um cão doméstico, era um ex-cão policial, altamente treinado e disciplinado.
A sua agressão direcionada não foi, portanto, trivial. Então veio o momento mais perturbador. Quando Meyer cruzou com Rex na delegacia, o cachorro congelou instantaneamente. Suas orelhas se aguçaram, seus músculos ficaram tensos e um rosnado baixo escapou de sua garganta. Em uma fração de segundo, ele avançou, puxando violentamente a coleira, tentando atacá-la com uma raiva incontrolável. Meyer recuou instintivamente, fingindo espanto, mas Karen não perdeu o lampejo de pânico que cruzou brevemente seus olhos. Intrigado, Karen decidiu explorar esse caminho. Ele recuperou as imagens da câmera de uma empresa vizinha. Embora Meyer tivesse tido cuidado de apagar as gravações de seu próprio carro patrulha, ele não previu esta câmera. A filmagem não ficou totalmente nítida, mas mostrou um carro da polícia seguindo Diallo no exato momento em que ele saiu do posto de gasolina. Comparando a placa com o registro do veículo patrulha, Karen rapidamente confirmou que era de Meyer. Além disso, a análise balística dos projéteis encontrados no corpo do general permitiu estabelecer uma ligação com a pistola de serviço de Meyer. As peças do quebra-cabeça foram se juntando lentamente, mas ainda faltavam provas irrefutáveis. Karim sabia que Meyer era astuto. Ele negaria tudo abertamente e alegaria que foi uma infeliz coincidência. Ele teve que ser levado ao seu limite. Uma noite, Karen decidiu confrontar Meyer num interrogatório. Ele o sentou em uma sala fria e impessoal, onde apenas a luz forte de uma luz neon pendurada no teto projetava sombras perturbadoras. Meyer, geralmente confiante e impassível, recostou-se na cadeira, com os braços cruzados e um sorriso zombeteiro nos cantos dos lábios. Então, inspetor, por que exatamente você me trouxe aqui? Ele perguntou em um tom falsamente relaxado. Karen não respondeu imediatamente. Ele apenas abriu a porta lentamente e, com um gesto calculado, deixou Rex entrar. Assim que o cachorro pôs os olhos em Meyer, ocorreu uma mudança radical. Seu olhar queimava com uma raiva incontrolável, seus cabelos se arrepiavam como pontas afiadas e um rosnado baixo escapou de sua garganta. Então, num acesso de fúria, ele se jogou para frente, puxando a coleira com uma força que fez com que o agente responsável por segurá-lo recuasse. Seus latidos ecoavam nas paredes, ferozes, insuportáveis. Meyer, que nunca demonstrou o menor sinal de fraqueza, empalideceu de repente. Ele agarrou os braços da cadeira, seu sorriso cínico desaparecendo lentamente. Por que esse cachorro está reagindo assim? Karen perguntou com uma voz calma, mas penetrante. Como você quer que eu saiba? Meyer respondeu, encolhendo os ombros, tentando esconder sua confusão. Porque Rex nunca reagiu assim com nenhum outro policial, continuou Karen, movendo-se lentamente ao redor da mesa. Porque ele foi treinado para reconhecer ameaças. Porque ele viu o que aconteceu naquela noite. Meyer abriu a boca e depois fechou-a, incapaz de responder imediatamente. Seu olhar escureceu. Karen colocou sobre a mesa um arquivo contendo as provas acumuladas, as gravações das câmeras de segurança, o relatório balístico que ligava a arma de Meyer às balas encontradas no corpo do general Diallo, além de vários depoimentos indiretos. Você pode negar o quanto quiser, Meyer, mas tudo converge para você. E Rex? Ele sabe. Um pesado silêncio se instalou. Rex continuou a rosnar, com os músculos tensos, os olhos fixos em Meyer como um predador pronto para atacar. Lentamente, o oficial caiu para trás na cadeira, passando a mão pelo rosto. Então ele explodiu. Aquele maldito cachorro. Sua máscara tinha acabado de cair. Poucos dias depois, Meyer foi levado sob custódia. Sua arma de serviço foi confiscada e analisada. Os resultados não deixaram dúvidas. As balas correspondiam perfeitamente às encontradas na cena do crime. Com as costas contra a parede, Meyer tentou fugir durante uma transferência, mas foi rapidamente dominado e preso. O julgamento que se seguiu abalou toda a cidade. A mídia cobriu o caso freneticamente e o tribunal estava lotado quando o veredicto foi proferido. Meyer foi condenado por assassinato em primeiro grau e sentenciado à prisão perpétua. Quanto a Rex, ele se tornou um verdadeiro herói. Após sua recuperação, foi adotado pela família de Diallo, recebendo todo o amor e respeito que merecia. A comunidade prestou homenagem a ele e sua história ganhou as manchetes. Mas a história de Joseph Diallo não desapareceu. Uma estátua foi erguida em sua homenagem na Praça Central,
símbolo de sua luta por uma força policial justa e justa. Seu nome continuou a inspirar as gerações futuras e seu sacrifício nunca foi esquecido. No centro desta busca pela justiça, foi um cão, fiel até ao fim, que permitiu que a verdade fosse restabelecida.